Olá, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do Experiências Extraordinárias. Esse episódio é super especial porque é o primeiro episódio que a gente está recebendo pela segunda vez um convidado. Esse convidado esteve com a gente lá no começo do nosso projeto, um ano atrás, em novembro de 2021. Ele nos deu a honra de vir contar um pouco da sua trajetória profissional, quando a gente estava gravando remotamente. E agora ele aceitou o desafio de vir novamente para a gente continuar essa conversa. Muitos dos episódios, quando a gente termina, eu falo: puxa, eu fiquei com um monte de pergunta para te fazer, não deu tempo, tal. Foi o caso desse nosso convidado e ele nos deu a honra de voltar aqui hoje para a gente continuar essa conversa, trazer novos temas que surgiram durante esse ano. Mas antes da gente começar, eu queria dizer que o nosso aplicativo, o aplicativo do Experiências Extraordinárias, agora já está disponível tanto para a plataforma Apple quanto para a plataforma Android. Então você pode baixar o aplicativo e, baixando o aplicativo, você tem acesso a todo o conteúdo de Experiências Extraordinárias, organizado por séries que a gente faz. Você pode tanto assistir quanto escutar os episódios, e se você ativar as notificações, você vai receber uma notificaçãozinha lá toda vez que a gente postar um novo episódio, e isso vai fazer com que você consiga acompanhar o nosso projeto. Nós estamos recebendo aqui Edivaldo Vieira, que é CEO da Amil, empresa onde ele atua desde 2016. Antes de assumir o cargo de CEO, ele era diretor executivo de operações e customer service da empresa, liderando as áreas clínicas e de gestão da rede credenciada, centrais para o negócio da companhia. Sua trajetória profissional também conta com importantes passagens pelos segmentos de seguros, finanças em empresas como MetLife, HSBC e Citibank. Edivaldo é bacharel em administração pela Escola Superior de Administração e Negócio, ESAM, com especialização pelo IBMEC e INSPER, e ENSIAD, Fundação Getúlio Vargas e Dom Cabral. Para quem não assistiu o primeiro episódio, em que o Edivaldo conta a trajetória dele, a gente vai deixar aqui o link para você poder assistir o primeiro episódio do Edivaldo. Lá ele conta toda a trajetória, como é que ele começou a carreira, como é que ele chegou até CEO da Amil. Edivaldo, meu querido amigo, obrigado por você ter vindo pela segunda vez no Experiências Extraordinárias. E eu queria já começar com uma pergunta. Como é que está dentro da Amil essa questão do trabalho híbrido, do trabalho remoto? Como é que vocês estão se adaptando pós-pandemia, se é que dá para dizer que a gente já acabou a pandemia, pós-pandemia, como é que vocês estão se adaptando a isso? Rod, primeiramente, super obrigado pelo convite, me sinto super lisonjeado e agora pressionado, né, porque é a segunda vez aqui, então, obrigado. Não pode deixar a peteca cair. Bom, me apresentando, o Rod fez uma apresentação super gentil, complementando, eu sou Edivaldo Vieira, sou um homem negro de pele parda, estou usando uma camisa azul clarinha, usando óculos, tenho o rosto arredondado, cabelo preto e olhos castanhos. Então, super prazer estar aqui. Obrigado, Edivaldo. Bom, eu tenho uma teoria, né? Eu acho que esse ponto do home office, a gente ainda não tem aí, o pêndulo está se ajustando. Uhum. Durante a pandemia, a gente foi todo mundo muito rápido para o home office, porque era uma questão de necessidade. Na empresa, nós nem sabíamos que a gente conseguiria. Em 2 semanas, nós colocamos 7 mil pessoas em home office. Caramba! Naquele tempo. Porque a Amil é parte do grupo HG, nós temos o grupo Américas, a Amil, e dentro da Amil a gente tem hoje 5 unidades de negócio. Somos no total, e éramos no total naquela época, 37 mil pessoas. Caramba! Só que das 37, 31 mil estavam nos hospitais. Nos hospitais, no front. Salvando vidas. Uhum. E em 2 semanas nós colocamos todos os demais em home office. Né? Como é que foi essa volta? A gente construiu a volta a várias mãos. Primeiro, com as lideranças olhando para suas áreas e sugerindo, olhando qual tipo de negócio, qual tipo de processo, o que faz sentido, o que não faz sentido, para a gente garantir a continuidade dos negócios. Então, foi uma construção colaborativa e que a gente revisitou e depois olhou. Faz sentido, não faz sentido? Como é que a gente vai fazer isso? Daí, chegamos à conclusão de ter 4 grupos. Né? Um grupo fixo, que a gente chama de guardião lá dentro, né? Que são as pessoas que
vão para a empresa. Tem que ir todos os dias. Por alguma demanda, pela necessidade do negócio, vai todos os dias. Tem um grupo que a gente chama de itinerante, que fica em casa, na verdade. Né? Não vai para a empresa, ou seja, 100% empresa, home office. Não vai para a empresa. E tem um outro grupo que é o híbrido, né? Que daí a gente tem o empreendedor e o conectado. O empreendedor vai 3 dias e fica 2 em casa, e o conectado vai 2 dias e fica 3 em casa. 3 em casa. Então, essas são as categorias, né? E o que a gente tem visto? A gente tem acompanhado essa produtividade para ver o que acontece nessa produtividade e como é que tem sido isso na empresa. Porque, de alguma forma, nesse momento, a gente liberou andares, porque a gente não precisa, né? Em alguns prédios a gente tinha 2.500 pessoas, hoje a gente tem 500 pessoas. E as coisas têm funcionado bem. Por que eu digo que a gente não chegou no final dessa história? Porque a gente precisa evoluir e cruzar também classe social, né? Olhar o item da saúde mental, que ele é muito importante, né? A gente não pode esquecer disso, porque muitas vezes a gente toma a decisão do home office baseado na nossa situação, ou na situação da liderança que está tomando. Então eu estou bem na minha casa, tenho um espaço, tenho uma internet boa, estou no conforto da minha casa. Funciona igual para todo mundo. Eu moro perto do trabalho, eu moro longe do trabalho, vou fugir... Mas não é bem assim. Né? Então, acho que o equilíbrio tem. A gente também utilizou um estudo da Columbia University, que dizia que no mundo, depois de vários estudos e várias pesquisas, o melhor modelo era 4 dias em casa e um no escritório. Né? O pessoal está mais pro remoto, eles estão mais pro presencial. Como é que vocês têm feito isso lá? A gente está mais no híbrido, na verdade. Né? Então, assim, você falou um ponto super interessante. Algumas reuniões, democraticamente, a gente fala, essa é presencial. Essa é presencial, não tem jeito. Porque, assim, precisa, né? Então, a gente tem uma reunião mensal de resultado, por exemplo. Não, olha, gente, é presencial. Tem uma outra que a gente chama de Leader Dialogue, que é um bate-papo com a liderança. Não, essa é presencial. Vamos conversar aqui frente a frente e discutir os problemas. Acho que é importante. Na área comercial, a gente está no momento de tirar o backlog, principalmente das premiações. A gente trabalha muito com os corretores, né? 99% da nossa distribuição é através do canal de corretor. Então, a gente tinha premiações paradas, viagens, né? Para os melhores corretores. Então, a gente tirou o backlog e fez todas. E foi muito legal, porque todo mundo sentia essa falta. Então, teve essa interação. Nas vendas, a gente tem tratado híbrido, muito respeitando o corretor e o cliente. Porque ainda tem cliente, para agilizar, vamos fazer híbrido. Tipo, olha, a gente tem sofrido isso também. Mas, geralmente, a grande maioria, vamos fazer presencial, que faz tempo que a gente não se vê e tal. E a gente tem feito muito isso, olho no olho, e visitado os clientes com os corretores, é onde tem feito mais. E eu tenho a percepção ainda que no retorno, esse pessoal fecha mais negócio que ainda no virtual, sabe? Você acha que o presencial ainda fecha mais negócio? Eu acho que ainda fecha. Eu tô com você, porque... Você capta assim, pequenos detalhes, pequenas nuances que você pode explicar. Eu não expliquei bem? Poxa, olha, ele está incomodado com isso. O cara deu aquela mexida na cadeira. Isso ajuda. E você tem a oportunidade de falar, você entendeu? Você está incomodado? Como é que eu te ajudo? No Teams, né? A gente usa o Teams. Você olha assim, não dá, né? E quando fecha a câmera ou cai o sinal, a internet, acho que você perde isso. Eu queria entrar agora num outro tema, Edivaldo, que muita empresa tem falado, que de alguma forma está conectado com esse primeiro assunto que a gente vem falando, do modelo de trabalho, que é a retenção de talentos. Né? Na minha área, na área de tecnologia, a gente vive um momento de um mercado muito aquecido, né? E um mercado com falta de mão de obra especializada. Né? Então, eu converso com os nossos clientes, eu converso com nossos parceiros e a gente percebe isso meio padrão no mercado. Está faltando mão de obra especializada na área de tecnologia da informação. Então, reter os nossos talentos torna-se ainda mais importante. Como é que é isso para vocês lá na Amil? Vocês tiveram um desafio de perder muitas pessoas por conta dessa questão de ter que voltar, de ter que ser híbrido? Mas eu queria ir para o escritório, não posso ir. Porque sempre tem essa história, né? O que é híbrido, o que é remoto, queria ir para o escritório. O que ir para o escritório, queria ficar remoto. É difícil agradar todo mundo. Como é que vocês estão fazendo isso lá na Amil? Como é que vocês retêm talentos e, ao mesmo tempo, têm os resultados, cobram os resultados? Eu acho que é uma jornada e um desafio para todos. Acho que a gente não tem a receita do bolo perfeita, né? Até pelo que você falou, conversando com muitos fornecedores de consultoria, de projetos de IT, eles comentam demais isso, né?
E além do que você falou de retenda, tem as empresas de fora contratando localmente e pagando em dólar, que fica mais difícil. Fica mais difícil pra gente. A gente não tem essa, mas a gente tem essa dificuldade na nossa área de tecnologia, por exemplo. A gente vive falando, tem 40 vagas ali, olha, eu estou com dificuldade de contratar. Então a gente sofre com isso. Mas olhando para toda a empresa, a gente tem esse desafio, não só de reter o talento, mas de reter as pessoas efetivamente. O mercado vai se aquecendo e tem uma competição importante ali. O que a gente tenta fazer, né? E tipo, para mitigar essas coisas e para acelerar. Então a gente tem alguns programas. A gente tem um programa que a gente é intencional de inclusão e diversidade, né? Então a gente tem o comitê de diversidade, tem os grupos de diálogo que a gente chama, focado em 6 temas, e a gente trabalha nisso. A gente tem as nossas pesquisas internas, que são semestrais de clima, para a gente poder olhar. A gente incluiu recentemente um item específico de burnout, principalmente nas equipes clínicas, nas equipes médicas, porque é um item importante para a gente. A gente tem um processo de avaliação de desempenho, de feedback, que determina a remuneração efetivamente. E tem um processo de coaching e mentoring para os talentos, para a gente dar as oportunidades. Então, a gente tem essa jornada e a gente tenta uma disciplina e materializar essa jornada de uma forma intensa, né? Mas sabendo que tem esse rouba-monte, sim. A gente rouba de alguém rouba da gente. E porque a gente faz retenção, mas o ponto é o seguinte, a gente tenta evitar aquela retenção na hora que a pessoa vai embora. Porque é como se fosse um trade-off, né? E a hora que chegou ali, não parece que você valorizou a pessoa no durante. Eu concordo então, o ponto, totalmente assim, com você. E, de novo, assim, não tem a receita perfeita, né? Até porque, assim, a gente está falando de novo, daí eu olho para o HG, 37 mil pessoas, tem várias lideranças. O que a gente conversa muito é, pô, como é que a gente trabalha para não chegar nessa, né? Muitas vezes chega e a gente fala para a pessoa, fala assim, olha só, a gente não gostaria de te perder, mas como é que é? E de uma forma muito transparente. Se você quer ir porque você quer outro desafio, é uma coisa. Mas se permitir, a gente gostaria e mostra alguns caminhos, né? E a gente tem feito muito isso também de demonstrar a oportunidade interna, né? Porque muitas vezes, eu falo para a turma, a gente valoriza alguém que você não conhece, entrevistou 40 minutos e é um talento, e você acha que está perfeito, e alguém que está perto de você, que você acha que falta 20%, e está com você há 5, 6 anos, você não dá oportunidade para a pessoa. Então, olha só, esse daqui, o risco seu até como gestor, é menor do que aquele que você nem conhece. É verdade. E por que você não trabalha nisso? Então, a gente tem essa jornada e, eventualmente, de tentar buscar especificamente, né? E muitas vezes até no jogo de buscar mesmo, intencionalmente, de algum lugar, algo que a gente precisa que não tem. Mas é uma jornada. Então, assim, não tem aquela... Queria poder te responder, a gente faz isso, que é perfeito. Acho que ninguém tem. Eu gostei desses insights. Por exemplo, essa questão do burnout. Né? Essa questão do burnout, já entrando um pouco nessa questão da saúde mental. Né? A gente teve, esses dias, o Dia Mundial da Saúde Mental, e eu vi vários CEOs das empresas, eu inclusive, né, assumindo um compromisso público de cuidar das pessoas, de estar mais orientado a isso. Como é que você tem visto, não necessariamente só na Amil, mas no mercado como um todo, como é que você tem visto essa questão? Você acha que as nossas empresas brasileiras de fato começaram a olhar para esse tema de uma forma efetiva? E o que, na sua opinião, as empresas estão fazendo que também é efetivo para ajudar os colaboradores? Eu acho que assim, então, assim, no geral, acho que virou uma preocupação verdadeira. Eu acho que a maioria das empresas tem, sim, essa preocupação na agenda. E eu digo para a turma, não interessa qual a motivação, se é pela produtividade, pela rentabilidade ou pela pessoa de verdade, acho que é importante tê-la. Então, assim, em 2018, a Organização Mundial de Saúde já dizia que em 2020 a saúde mental seria um problema. A pandemia acelerou isso. Acelerou. De uma forma muito intensa, né? Então, e nós, enquanto empresa, assumimos lá, durante a pandemia, até uma postura para o mercado institucional da saúde mental, fazendo propagandas institucionais para o tema. Por quê? Porque é um tema que, de alguma forma, tem um preconceito da sociedade de que é mimimi, né? Eu costumo dizer que sempre quando a pessoa falar que é mimimi é a dor do outro, né? Então é muito fácil falar. Nunca passou, provavelmente. Você não sente, né? Então, assim, esse é o primeiro capítulo. Segundo, que você não vê.
Né? Então, se você não deixa a pessoa abrir e não dá canais, chega no extremo. Né? Então, assim, a gente tem uma preocupação muito grande. Durante a pandemia, nós vimos efetivamente, a gente tem um programa de saúde mental na empresa para todos os nossos clientes que têm o plano. Né? Isso a gente já tem desde 2018. Durante a pandemia, a gente viu essa adoção do programa crescer na ordem de 60%. Desde 2018, nós atendemos no programa basicamente 62 mil pessoas, de 2021 para cá, 25 mil pessoas. Então, a adesão ao programa dos próprios funcionários, clientes nossos das empresas, foi mais alta. Aumentou. Então, você vê que isso foi importante. E a gente tem o programa para os nossos times também. Né? Quando a gente fala do burnout, que eu citei das equipes clínicas e equipes médicas, tem uma pressão importante ali que a gente quis entender, principalmente durante a pandemia e depois da pandemia, como é que é isso para a gente tratar de uma forma antecipada. Eu acho que, quando eu olho para o país e vejo os interesses das empresas, nossos clientes, nos programas, isso é de verdade, isso é genuíno e as empresas estão procurando tratar. Até porque, né, no meu tempo, eu sou mais velho que você ouvia muito falar assim, eu chego no trabalho, eu ligo, chego em casa, eu desligo. Que era muito de, você tem que separar o profissional do pessoal. Hoje, assim, é impossível. É impossível. As duas coisas estão juntas, inclusive você, enquanto persona, enquanto personalidade, define como é que você equilibra essas duas coisas, né? Muitas vezes eu falo até para a liderança de comando e controle. Olha, a pessoa saiu para ir no médico. Tudo bem, porque muitas vezes ela está trabalhando quando está em casa. Então, assim, isso não é um problema. Então, acho que procurar esse ponto de equilíbrio e ajudar de uma forma intencional, eu acho que é importante. A gente, enquanto liderança, tem que saber também equilibrar a demanda, né? Então, muitas vezes no final de semana você está trabalhando por algum motivo. Você manda um e-mail, aquilo é importante, é urgente, eu falo para a turma, para o meu time de direto, se for urgente, eu te ligo. Porque assim, você acha que você só mandou um e-mail, mas a pessoa viu, já vai querer responder. Daí para responder, já aciona o outro. Daí aciona o outro. Daí você vê, tem um monte de gente trabalhando para você ou por você de algo que não é importante. Que dá para esperar na segunda-feira, mas você, pela sua agenda, poxa, deixa eu liberar aqui, mas se atrapalha. Né? Então, como é que você também se disciplina para ajudar? Eu acho que a gente tem um papel, além de dar o caminho e condições, como é que você prioriza o que é prioridade para ajudar o seu time? Porque não adianta você falar, olha só, se eu não te ligar, você não olha, mas se mandou, a pessoa está lá, vai olhar, e daí você está com a família, acaba gerando. Eu acho que é um aprendizado. Né? Até para você falar, peraí, ele ligou, é importante, então é importante. Aí eu tenho que entrar, não tem jeito, vou abrir uma exceção, né? No meu final de semana. E isso não custa nada, porque eu não entro naquele, porque tem muita gente, workaholic agora é fora de moda, é isso. Eu acho que não tem a moda. Tem um momento, tem você, e como é que você equilibra essas coisas, né? Eu concordo. Você acha que esses programas que a gente vê, e aí é uma opinião super pessoal mesmo, você acha que esses programas que a gente vê de vamos dar um dia para a pessoa descansar, ou para a pessoa um dia no ano, ou vamos flexibilizar a agenda. Qual a sua opinião? Você acha que isso ajuda efetivamente no controle do burnout, no controle dessa questão da saúde mental? Apenas ceder o dia para o funcionário é um primeiro passo ou não? Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho que ele é importante, porque acho que é importante você ter a simbologia e o intencional. Né? A hora que a empresa faz isso, está passando uma mensagem. Esse é o primeiro capítulo. Mas só que assim, tem que ser walk the talk, né? E ontem eu vi uma expressão que eu gostei mais ainda, né? Que é walk, then talk. Né? Boa! Eu gostei mais ainda. Estava no debate ontem, eu gostei dessa melhor. Porque assim, tudo bem, você faz. Mas aí a liderança tem que permitir. Porque não adianta você dar um dia, da pessoa, olha, eu tenho 60 dias de férias e tenho 5 day off do meu ano de casa, essas coisas todas. Então, acho que tem que ser intencional, efetivamente, porque um dia você não desliga. Né? Esse é o ponto. Então, assim, é difícil desligar muitas vezes. Então, tem que ter um pouquinho mais de dia para a pessoa pode escolher. Mas, assim, e tem que ter um combinado. Né? Muitas vezes a gente fala isso, eu falo para a turma. Olha só, combina o seguinte, a pessoa saiu. Então, assim, não liga para ela. Só se for uma emergência, lógico. Caiu o mundo. Aí, uma coisa fora da curva. Então, assim, vamos combinar entre nós aqui. E mesmo assim, entre nós é difícil, né? Que a gente combina, mas a turma descombina. Não, eu tô de férias. O que você está fazendo na reunião? Não, é só de manhã que eu quis entrar. Porque tem muita responsabilidade ali. Não é questão de workaholic. É questão do
do commitment, do comprometimento das pessoas com aquilo, né? Então, assim, pô, saiu de férias, não liga para a pessoa, né? Porque daí também você deixa do lado dela. Ninguém liga, ninguém aciona, para a pessoa tentar desligar e tentar recarregar as energias e voltar. Porque isso é importante também, né? Você ter um tempo para dar aquela esvaziada no buffer, né? Para poder voltar e processar tudo de novo. Né? E muitas vezes você tem que colocar na agenda, né? Eu lembro que durante a pandemia, todo mundo foi pressionado. Foi. A gente tinha uma pressão, eu não diria maior, mas intensa, porque como empresa de saúde a gente estava no furacão ali, efetivamente. As pessoas estavam pressionadas. E depois que foi amenizando a pandemia, eu lembro que... E eu copiei essa ideia, eu vi uma ideia... Estava lendo uma matéria, o CEO marcou um almoço, e o almoço era o horário off para a turma. E eu marquei uma reunião de sexta-feira, da 1 às 6. E falei para a turma, falei assim, olha, vocês deleguem para os diretos de vocês, não pode interromper porque é muito importante, né? Daí, tipo, todo mundo ficou lá. Mas será que é? Mas não tem agenda na reunião? Que reunião é essa? Não. Tipo, é importante, só esteja disponível, por favor. Ela é virtual, não é presencial, todo mundo em casa. Por favor, mas é importante, assim, mas não quero ninguém interrompendo. Daí chegou lá na reunião, olha só, pessoal, tá todo mundo aí, né? Todo mundo tranquilo? Já delegaram para a gente não ser interrompido porque o assunto é importante. Tudo bem? Não, tudo bem, mas qual que é a agenda? O negócio é o seguinte, vocês estão trabalhando muito. Sério que você fez isso? Estão trabalhando muito, eu queria agradecer o trabalho de vocês. A tarde está off. Tá off, não me mandem e-mail. Eu quero mandar um e-mail, não cumpri o negócio. Eu falei assim, curta vocês não estão em casa, curte a família, não sei o que lá. Daí o pessoal olhava e falava assim, será que ele que está doente hoje? Né? É muito engraçado isso. Mas eu acho que é importante, porque a gente também tem que dar o exemplo. Né? Então foi uma surpresa, assim, mas eu sei que alguns não fizeram, vou aproveitar para responder os meus e-mails, mas eu seguro para disparar só na segunda. Mas assim, eu acho que tem que ser intencional nas coisas, sabe? E você... Eu não sei se você já teve algum caso na sua equipe durante a tua carreira de burnout, de pessoas que tiveram realmente... passaram por essa situação, mas o que você acha que são os pontos para ficar de olho? Você que é gestor, né, de um time sênior, liderança, quais são os pontos que você acha que são críticos para ficar de olho? Se você está começando a ter uma questão de burnout, se você está... Obviamente, aqui ninguém é profissional da saúde, nem eu nem você, mas como executivos, né? O que você acha que são pontos que a gente deve ficar de olho? Eu acho que o primeiro ponto é o seguinte, quando você está num momento muito tenso por muito tempo. Porque tá bom, você tem uma atenção, uma prioridade, um estresse, todo mundo tem, dependendo do momento da empresa, alguma coisa. Eu acho que assim, o tempo prolonga e a liderança, quanto mais sênior, mais super-herói acha que quer ser, né? E não quer demonstrar fraqueza. Mas assim, a própria situação, você sabe que está gerando um desgaste ali. Então, quanto tempo o meu time está nessa situação, né? E de repente ter conversas individuais de um a um e perguntar na boa, né? E, assim, porque daí ninguém precisa demonstrar fraqueza. É um compromisso, eu com você, me conta aí. Puta, olha, tá bom, vamos fazer o seguinte? Então, assim, tá bom, então entra tarde, amanhã aqui você precisa de mais alguma coisa. E tira uns dias, mesmo. Né? Você precisa tirar um dia. E tem cara que fala assim, eu não quero tirar dia porque eu não vou desligar, então não vai adiantar. Deixa eu diminuir aqui, vamos fazer o seguinte, olha, então eu vou tirar sexta, tipo assim, já me ajuda. Eu acho que tem que ter um combinado importante. Porque por mais que você tenha lá os mecanismos de ligar numa linha confidencial, nem todo mundo gosta de ligar. Então eu acho que esse é o primeiro motivo. Segundo motivo é a própria reação, né? Quando você vê aquele que é mais equilibrado, né? Mais agressivo em alguma reunião, com uma certa frequência, poxa, não é o comportamento dele, dela, né? Então, é importante chamar para conversar e não expor, sabe? Então, eu tento olhar isso, e daí eu chamo as pessoas e conversa, e a gente chama muito de... E dá prioridade, sabe? Assim, porque todo mundo tem agenda corrida. Então, não é aquele negócio, vou perceber hoje, vou da semana que vem. Chama a pessoa e fala, podemos conversar? Que eu acho que é importante. Edivaldo, se eu fosse um liderado seu, essa pergunta. Essa pergunta já começou difícil. Sabe? Se eu fosse um liderado seu e alguém chegasse para mim e falasse assim, quais são as características mais marcantes do Edivaldo, do ponto de vista de líder, de executivo? O que você acha que eu responderia?
Opa, essa pergunta é difícil. Peraí que eu vou trazer alguém do time e você pergunta para a pessoa. Né? Eu quero entender, assim, nós como executivos, a gente tem essa coisa de, eu acho que entender quais são os nossos pontos fortes, né? Onde a gente entra e sabe, por exemplo, conversando com você e te conhecendo já há algum tempo, essa questão de cuidado, liderança, pessoas, já é muito claro para mim que você é muito preocupado com isso, né? Mas o que mais? O que mais que você traz nessa caixa de ferramenta que você tem aí como CEO da Amil? No fundo é isso que eu quero saber. Então, assim, sempre tem aquela história, né? Tem o que você acha que você é, tem o que o outro acha que você é, e tem a história de verdade, né? Sempre todo mundo fala isso. E tem o verdadeiro. Não, assim, o que eu acho que vai sair no geral? Primeiro, para quem me conhece um pouco mais distante, que eu sou muito duro. Para quem me conhece um pouco mais perto, vai ser que tem um ser humano dentro disso também, né? Que eu já recebi esse feedback, né? Eu não sou um cara simpático de imediato, né? Então, assim, tanto é que eu recebi um feedback um dia que foi: pô, por que você não tenta ser mais simpático no primeiro contato? Depois que a gente conhece, a gente gosta de você. Então, assim, eu já recebi esse feedback para trabalhar, mas daí tem um pouco da história de vida e tem todas essas coisas. Eu acho que, tipo, vamos falar que eu sou um cara íntegro, acho que esse é um ponto importante. Eu acho que, e eu falo muito para a turma, né? E hoje eu estava falando para os jovens de manhã, até na conversa que eu estava comentando contigo. Eu posso ser mandado embora porque eu levei um problema, jamais porque eu escondi. Então, assim, é para deixar isso muito claro. Excelente ponto. Porque eu acho que é importante, sabe? Assim, tipo, dói, mas você dorme... Eu acho que o ponto é o travesseiro, né? Eu acho que 2 lugares importantes, o travesseiro e o chuveiro. Para mim, para fazer reflexão e para ver o dia a dia, né? Então, você tem que tomar uma decisão difícil. Como na minha carreira, quando a gente tinha que fazer determinadas empresas corte ou fazer demissão. É muito difícil, né? O teste é, eu vou colocar a cabeça no travesseiro? Vou. Então, tudo bem. Porque eu dei feedback, dei oportunidade, olhou. Então, eu acho que isso é importante. Acho que eu vou falar que eu sou pragmático, né? Eu não sou um cara de ficar contando história, de conversar demais, né? Eu gosto muito de ser pragmático e de ir diretamente. Sou um cara transparente. Ainda mais com o meu time, eu não tenho politicagem com o meu time, sabe assim? Gente, é isso, tá bom, não tá bom, não tá bom. Né? Como é que a gente faz para resolver? Acho que tem esse ponto. Eles vão falar que eu adoro futebol e falo do Palmeiras todo o tempo, porque isso é uma verdade. Né? Mas também eles têm abertura para me dar feedback, sabe assim? Olha assim. E eu tenho a... não diria humildade, né? Mas assim, eu acho que isso é importante de você aceitar também, né? Então, muitas vezes, assim, poxa, olha, aqui acho que você exagerou. Eu falo, poxa, desculpa, não foi... Eu não tenho problema de falar desculpa, porque nenhum de nós é perfeito. E todo, principalmente executivo, nós estamos nas posições, nós não somos aquilo. Então, acho que eu também aprendi que cada degrau que você sobe, desce 2 na humildade. Né? Então, acho que isso é importante. De saber que você não tem todas as respostas, né? A gente muito... Principalmente a minha geração, aquela quase assim, tem todas as respostas, sabe tudo, não chora, não tem problema. Mentira, todo mundo no final é um ser humano, né? Acho que é importante você interagir com isso, sabendo da sua responsabilidade e sabendo dessas coisas todas, mas como é que você interage, né? Então, eu gosto disso. Eu acho que esses são as pontas que eles vão dizer. Acho que também vão dizer pontos de melhoria, né? Tipo, olha assim, como é que acelera menos, né? Como é que... Você exige muito o resultado da equipe. Tipo, até porque a gente tem um turnaround para fazer, certo? Então, assim... Tem um resultado para entregar, isso é importante. Tem um resultado, tem um turnaround, tem um monte de coisa para a gente fazer. Ele não é só financeiro. Ele tem vários capítulos importantes para a gente construir e estabilizar. Então, no nosso caso, o senso de urgência ele é importante, né? Então, tipo, a gente diz, como é que equilibra todos os pratinhos? Esse é o desafio. Falando em turnaround, eu queria entrar num outro capítulo aqui da nossa conversa, que é experiência dos pacientes, no seu caso, né? No meu caso, a experiência do cliente. Eu queria entender, de março para cá, quais foram os aprendizados que vocês tiveram e o que vocês têm feito? Obviamente, o que você puder compartilhar conosco, né? que pode abrir aqui, para encantar
os pacientes de vocês, para encantar os clientes? Eu não sei se vocês chamam de pacientes ou clientes, mas para encantar os clientes ou pacientes de vocês lá na Amil? A gente tem as duas coisas. A gente tem um desafio importantíssimo nesse momento que a gente quer melhorar muito nesse tema. A gente teve algumas dificuldades, sim. Então, a gente tem investido muito em pessoas, em treinamento, em tecnologia, em infraestrutura. Mas, no nosso caso, o grande ponto que a gente tem, a gente mexe com um produto muito sensível, que é a saúde. Né? Uhum. E por mais que a gente motive o time, olha só, vamos atender as pessoas como a gente gostaria de ser atendido. E no caso da saúde, atende como se fosse seu pai, sua mãe, seu filho. Então, a palavra que a gente tem usado muito e tem investido nesse segundo semestre muito é no acolhimento. Uhum. Porque na saúde a pessoa precisa ser acolhida. Né? Se tem um problema, que é uma solução. Então, não é simplesmente, olha, isso aqui não dá por causa disso. Tem que explicar e, eventualmente, procurar soluções. Então, a gente está num programa agora interno, que a gente está investindo muito nisso. E porque para mim é o seguinte, na saúde, a gente tem que muito combinar tecnologia com o humano. Não adianta, porque a gente tem uma experiência digital. Uhum. A hora que o cliente, beneficiário, né, vai agendar, vai pagar o boleto, tudo bem, essa pode ser digital. Mas tem a hora do tratamento, que está nos hospitais, na hora que ele liga, que ele precisa agendar alguma coisa com urgência, a gente tem que saber tratar disso. E eu digo para a turma, né, eu olho as reclamações que eu recebo em alguns dos canais. E 98% dessas reclamações direcionam para o time resolve. Uhum. Não é que teve que ter uma aprovação especial ou alguma coisa. Então eu falo para as pessoas, por que a gente não faz isso antes? Né? Por que a gente complica? E eu tenho, o que deixa chegar nesse nível, né? Então, assim, então, assim, a gente tem um papel importante de como é que você traz o time com essa conscientização. A gente faz programa de motivação, programa de premiação, né? A gente já fez antes, o problema é meu, para olhar. Agora a gente tem um programa lá chamado Protagonista, porque eu adoro essa palavra. Então tem protagonistas a mil, que a gente premia as pessoas que fazem isso. Né? Então eu tenho uma história minha e uma história de uma funcionária nossa, uma colaboradora, que foi muito legal. Ela estava no ponto de ônibus, indo trabalhar. Ela escutou um casal reclamar da Mil. Ela falou, olha, com licença, eu vi que o senhor está reclamando da Mil, eu trabalho na Mil. Qual é o seu problema? O senhor pode me passar para eu direcionar? Ela trouxe o problema para dentro. Não era da área dela, não tinha nada a ver com ela. Ela foi para a chefe dela, descobriu quem era, mandou para a área, pediu para ligar e no final do dia ela ligou para a pessoa para saber se a pessoa ligou para o cliente para resolver. Eu falei, isso é fantástico. Isso que é vestir a camisa. É. Falei assim, muitos estão ouvindo e falando assim, não, mas por que ela fez isso? Não tem nada a ver com ela. Tem a ver com ela. Orgulho de pertencer e orgulho de criar marca. Embaixadora da marca que trabalha. Então, assim, poxa, fantástico. Uhum. E eu falei para as pessoas, falei assim, olha só, um dia eu recebi uma reclamação no LinkedIn. E assim, eu li, estava tudo certo. O cliente queria agendar a cirurgia do filho dele, agendou, dentro dos padrões, do regulamento do INSS, tudo certinho. Mas ele queria antecipar. Eu olhei, mandei para o pessoal, falei assim, liga para o cliente, entende a necessidade dele. Olha só, a gente entendeu a necessidade dele, conseguiu antecipar, tá tudo bem, beleza, tudo bem. Passou um mês, eu chego no meu e-mail, obrigado, né? O cliente mandando e-mail, e ele começa assim, obrigado por ter salvo a vida do meu filho. E daí eu olhei aquilo e li o e-mail, né? E daí no final ele termina dizendo assim, olha, eu fui para Aparecida do Norte, agradeci, pedi bênção para você, para toda a sua família. Então, assim, eu fiquei emocionado, arrepiado de manhã. E eu falei para eu uso isso para o time porque isso é tocante para mim. Eu falei, olha só, o que para muitos de nós era simplesmente, eu agendei, tá, dentro do prazo regulatório, tudo bem, eu fiz o meu trabalho, tiquei, está certinho. O que era um agendamento para muitos de nós, para o cliente, era a vida do filho dele. Então, a hora que você acolhe, você entende, você faz a diferença nas vidas das pessoas. E todos nós podemos fazer. Então, a gente tem feito muito de reforçar esses exemplos positivos, que tem vários, mas tem números. Né? Quando eu ainda tinha a gestão dos hospitais, que agora a gente separou de business unit, e tem pessoas fantásticas tocando os hospitais agora, uma liderança fantástica lá. Quando você vai nos hospitais e visita, é maravilhoso você ver assim, as pessoas salvando vidas. Né? Uhum. Tanto é que durante a pandemia a gente parou de contar mortes.
Eu me lembro que você falou isso. Altas, eu me lembro, né, que você falou isso no primeiro episódio. Porque assim, tem um trabalho bonito ali de verdade salvar vidas, né? Então, assim, é isso que a gente tem feito muito de valorizar. E para eu terminar a última historinha, que eu conto muito... História, né? Pode contar à vontade, que a gente adora. Então, para valorizar a empresa e o trabalho, tinha uma pessoa que estava num outro plano, né, por uma questão de segregação de função, e ela paga muito tempo. Era uma senhora, estava passando mal, estava nesse outro plano. Estava sendo muito mal atendida. Né? E foi estava sendo mal atendida, estava preocupante. Daí, o filho mais velho dela foi lá ver, o médico não estava tratando bem. Tá bom, decidiu removê-la. Né? E removeu, abriu uma conta particular na nossa empresa, pediu o resgate, removeu e trouxe para um dos nossos hospitais. Quando você olha a foto dela saindo de onde ela estava sendo maltratada e chegando em um dos nossos hospitais, só o trabalho do nosso resgate, você fala assim, nossa, o que aconteceu? Deram algum medicamento para ela? Não. Só acolheram e trataram bem. E quando ela foi no hospital, foi super bem tratada, fizeram todos os diagnósticos, ela saiu do hospital super bem. Essa pessoa era só a minha mãe e eu era o filho mais velho que fui lá. Caramba, cara. Então, assim, é super comovente de ver, assim... E as pessoas, assim, não sabiam que era a minha mãe, né? Porque ela estava no outro plano justamente para não confundir as coisas, para não ter esse negócio. Mas quando bateu o desespero de, peraí, olha só, aqui pode dar problema e eu tenho a possibilidade de fazer isso e fazer isso, assim, ela não é cliente, então vamos abrir uma conta particular, você abre a conta e faz, né? Então eu falei assim, olha só, quer demonstração maior do que você colocar a pessoa mais importante da minha vida aqui? É minha mãe. Então, assim, eu termino o valor das pessoas, né? Então, eu acho que cada vez que a gente trabalha, você tem que estar lá, você tem que mostrar isso, né? Então, olha só, a gente tem a melhor rede própria do país. Vamos usar e vamos valorizar isso. E vamos, nós que estamos aqui, construir, né? Tem um senhor amigo meu que a gente estava no bate-papo. E ele falou assim, muitas vezes as pessoas acham que a grama do vizinho é melhor. É mais verde, exatamente. É mais verde. E ele falou assim, gente, vamos regar a nossa grama, vamos cuidar da nossa. Que é muito melhor. É isso que eu acho que todos nós temos que fazer. Uma curiosidade, as pessoas sabem dessa história com a sua mãe? Sabem porque eu tenho contado. Porque, assim... Lá dentro eu estou me referindo, né? Os seus colaboradores. Não sabem nas reuniões de liderança. Eu conto muito porque eu quero intensificar muito esse item de acolhimento, de acolher o cliente. Porque, assim, a gente está na saúde e, para mim, é importante isso. E isso não foi um exemplo criado, foi uma situação que depois eu falei assim, eu preciso contar isso. Claro. Para valorizar, para as pessoas entenderem desse capítulo. Né? Então, por isso que eu só conto no final quem era. Para se não contar no começo, as pessoas até eventualmente desligam e falam assim, não, mas sabiam que era a mãe dele. Então, assim, eu fiz questão, né? Eu falei assim, não fala que é minha mãe. Né? Tipo assim, até porque ela tem Alzheimer, né? Um dos problemas que ela tem. Então, assim... E foi uma história que ficou assim, super bacana, assim, super legal. E tem várias dessas, né? Essa é a que eu contei. E tem várias outras que acontecem que a turma faz no dia a dia. E isso que é importante, sem saber para quem, sem saber a quem. Né? Muitas vezes as pessoas me ligam. Outro dia teve um também, cliente, ele nem era cliente, mas a sobrinha dele era cliente. Atleta. A pessoa me ligou, olha só, tô com um problema, pô, você me ajuda? Eu falei, não, calma aí. Eu passei para um médico nosso e falei assim, olha, não, ela tem no plano, médico tal, um dos melhores médicos esportistas do país. E daí ele me ligou para agradecer, a gente não fez nada. Eu falei assim, olha, você já estava no seu produto. Se ela ligasse, ela ia ser super bem atendida. Não tem aqui nada de... tem um produto de qualidade que você já paga, que você já comprou, que foi super bem acolhida. Então, tá lá. Né? A questão de como é que a gente replica mais essas histórias, né? E não relativiza. Porque nós temos 6 milhões de beneficiários no total. Então, muitas vezes as pessoas dizem, mas olha, mas o percentual de reclamação é 0,0. Eu falei, não interessa, porque esse 0,000 dói tanto e machuca tanto que a gente precisa tratar. É o que você falou, né? Vocês estão lidando com a saúde. Né? É um negócio que o impacto pode ser gigantesco para aquela família, né? E aquela história, né? Quando a pessoa precisa, ou é para ela, ou é para algum ente querido. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, assim, acolher é importante. Você sabe que lá na Gênesis a gente vem falando muito. A Gênesis é uma empresa especializada em experiência do cliente. A gente até fez um evento ontem
E eu falei na minha apresentação que para trabalhar na Gênesis precisa ser apaixonado por cliente. Apesar de nós sermos um B2B, né, uma empresa que vende para as outras empresas, a gente gosta muito de ajudar a fazer isso que vocês estão fazendo. E a gente fala muito da empatia, né, do poder que a empatia tem, né, que é o ato de você se colocar no lugar do outro de uma forma genuína, né? E eu percebo que e eu fico de verdade, eu fico muito feliz, porque eu trabalho com a experiência do cliente desde que a gente chamava isso de CRM, lá em 2009, 2008. E eu testo as marcas com as quais eu me relaciono, normalmente para dar feedback, né? Porque eu conheço os executivos e tal. E escutar de um CEO de uma empresa como a Amil, isso que vocês estão fazendo é um negócio, cara, assim, que dá muito orgulho, de verdade, porque a gente ainda tem um longo caminho como mercado brasileiro. Eu acho que a gente está melhorando, né? Muitas empresas estão fazendo muitas coisas legais, mas a gente ainda tem um longo caminho rumo a ter uma excelência de atendimento, empatia com os clientes, colocar o cliente, de fato, no centro das estratégias. E escutar isso de você é muito gratificante para um profissional dessa área como eu. E eu tenho certeza que os meus colegas que vão escutar da área de experiência do cliente vão concordar. Então, parabéns, porque, sem dúvida, é um caminho. Gerar essa conexão emocional com a marca é muito importante. Mas é uma jornada. Lógico, então, é uma jornada. Eu te contei os casos positivos do sonho que a gente tem nessa jornada. A gente está trabalhando muito nas falhas. Se a gente focar nas falhas, a gente chega nesse positivo. Porque eu falo para a turma, muitas vezes, assim, outro dia eu estava num almoço, alguém falou assim, eu sou cliente há 1000 anos. Daí eu estava esperando alguma... precisa melhorar aqui. Todos na mesa elogiaram demais. Falei assim, foi um episódio. Mas muitas vezes eu posso estar na mesa, eu sou cliente a meu, mas não tá bom isso, não tá bom isso. Como é que a gente trabalha para ser mais homogêneo? Tem que ser aquele... Você sabe muito melhor do que eu, né? Você trabalha com isso. Tem aquela consistência e constância da marca. Eu sei que ali é assim. Esse é o nosso sonho. Esse é o nosso objetivo. Porque a gente via de regra, Edivaldo, eu falo muito isso também, as respostas... Não que elas sejam fáceis de implementar, você tem toda a razão nisso, mas as respostas normalmente estão ali nos clientes. Né? Então, na hora que você vai lá e pergunta, eu aqui no podcast, por exemplo, né, eu pergunto para minha esposa, para minha mãe, para os meus amigos, e aí, vocês estão gostando? Normalmente, a resposta é positiva, porque as pessoas ficam, às vezes, com um pouco de receio de te magoar e tal. E aí eu tenho perguntado para pessoas assim, nada a ver. Né? Você assistiu? Assisti? E aí, o que você achou? Né? Agrega valor? Não agrega? E a gente tem escutado dessas pessoas, trazendo para um exemplo muito menos complexo do que o da Amil, mas que tem a mesma teoria, né? A gente está escutando de pessoas coisas que são relativamente simples da gente ajustar, na Gênesis a mesma coisa, mas que tem um impacto gigante. E a resposta está ali, é só você ir lá perguntar. Né? Não que colocar em prática seja simples, mas a resposta muitas vezes está ali. Mas você falou um ponto que eu adoro, eu concordo super. Eu tinha falado para a turma, né? Porque em alguns momentos, principalmente durante a pandemia, a gente ficou, pela nossa governança, agenda muito interna, muito olhando para o umbigo. A prioridade agora é a agenda externa. E no nosso caso, tem vários stakeholders ali, né? Você tem os prestadores de serviço que também fazem a nossa marca, você tem o nosso, você tem os próprios clientes, e daí cliente você tem os beneficiários, você tem os diretores de RH, os CFOs, os CEOs, e você tem também os corretores que distribuem e fazem a marca. Então, a gente tem feito fóruns específicos com eles. Né? Então, nessas premiações, por exemplo, eu fui em 2. De você conversar com o corretor, coisa simples do tipo, olha só, vocês colocam uma proposta com aquele azul maravilhoso, laranja, destacado. Quando eu vou imprimir, aquilo demora e me gasta um tremendo... Dá para você fazer preto e branco sem aquilo? E daí, assim, eu vou te ajudar a vender mais, vai ficar melhor a minha vida. Então, assim, gente... Tira esse negócio, você sabe assim, coisas muito simples. Que você eventualmente falou assim no indicador, que o cara olha, TI vai lá e... olha, você não está convertendo. Poxa, mas é o produto, é o preço. Você começa a olhar aqui, né? Se você não vai na ponta, não tem nada a ver com isso, gente. É impressora e, portanto, ele não imprime para mostrar para o cliente e a gente está fora. Então, para o seu ponto, vai na ponta. Cara, que coisa maluca isso. Não, e ele falou assim, então, daí como você me dá trabalho, eu nem mostro para o cliente. Então não tem Portanto, nada a ver. Eu não vendo.
E daí a gente muitas vezes fica numa sala achando que é o gênio. Olha, o preço, tem que olhar aqui, o preço, a região, fala assim, tem nada a ver. Assim, vai perguntar pro cara. Isso é exatamente assim. A gente ainda tem esse modelo, né, na experiência do cliente, do paciente. A gente ainda tem esse modelo de focar nos nossos processos, né, nas nossas coisas, nos nossos produtos, nos nossos serviços. E não necessariamente colocando o cliente no meio. Então, vai lá e pergunta, porque vai vir insight muito positivo. Muitas vezes eu falo assim, a gente não vê o Frankenstein que a gente monta, o cliente vê. O cliente vê. Porque você tem ainda as áreas, né? Os feudos. O meu tá ótimo, o seu tá ótimo. Gente, tá tudo ótimo, né? Mas e quando mas junta? O cliente tá horrível. E quando junta, funciona? Então. Por isso que eu digo que o desafio é importante, né? Tipo, é uma jornada. Como é que você traz isso para dentro? Porque daí para consertar e gerar esse engajamento. E como é que você trata essa questão da experiência? Você criou uma área, você tem um comitê, como é que é, na prática, dentro de uma organização tão grande quanto a Amil, tratar essas questões? Você tem que tipo de estratégia você fez para juntar esses insights e ter benefícios disso? Nesse momento, a gente está revisitando para melhorar, porque a gente tem aprendizados importantes de coisas que não deram certo. Então, assim... Que já é animal, né? Humildemente falando, a gente falou, assim, temos que revisitar esse negócio porque não funcionou como a gente... Por que a gente é desenhado? Então, assim, tá bom, olha... A gente tem o comitê do cliente todo mês. Depois a gente, olha, vamos segmentar. Daí a gente segmentou o comitê que a gente chamava de Customer Experience. Daí tinha lá as principais lideranças, olha só, essas aqui são as principais reclamações. A gente olha o NPS todo dia. Esses são os detratores. O que a gente vai fazer? Pô, a gente achou que isso daí estava funcionando. A gente separou a área do Customer Service e do Customer Experience. Meio que para fazer check and balance. A turma executa aqui e o Experience define. E isso vai bem, né? Mas daí, assim, como é que a gente traz essa experiência de falar de fora? Tá bom. Então, a turma de produtos olha a experiência, compara com o mercado, né? A gente chegou a fazer uma pesquisa com 8 mil beneficiários com o time de marketing para olhar lançamento de produto. E, na verdade, naquela época que a gente fez essa pesquisa, a gente queria olhar a transformação digital. E daí, as duas maiores respostas... Não era para isso. Eu quero que o médico olhe nos meus olhos e que ele fique comigo mais de 15 minutos. A gente achou que vinha assim, eu quero esses devices, eu quero isso, eu quero o aplicativo X, não veio nada, né? Então, assim, e daí veio muito assim, eu quero o básico bem feito. Né? Era muito disso. No final da história, era o básico bem feito. Né? Então, a gente voltou para casa. E desses comitês, assim, lógico que ajudou, porque, tá bom, eu tenho os SLAs do call center, tenho os SLAs do atendimento que o Customer Service faz, o Customer Experience revisa, e a ideia é que isso ficasse retroalimentando para a gente proativamente tratar as reclamações e olhar e implementar olhando a causa raiz. Então, essa é a governança que ainda tem. O que a gente está aprimorando agora, olha assim, como é que a gente vai para um próximo passo de olhar a experiência... melhor experiência que ele tem. Não é simplesmente experiência de saúde. Se ele vai na Amazon, é um clique que ele paga, ele espera essa experiência na saúde. Hoje, nós somos clientes, né? Então a gente compara a experiência. Não adianta ficar separando. A experiência na saúde é uma, a experiência não é. Ele quer a melhor de todo o tempo. Então esse é o desafio que a gente está agora, exatamente nesse momento. A gente está com... Foram 2 reuniões hoje, né? A gente chama de sala de guerra, né? Pô, como é que a gente melhora isso de uma forma intensa? Para a gente ir para o próximo nível, para conseguir chegar nesse acolhimento que eu te falei. Né? Porque, independente do segmento, todo mundo vai ter que ser acolhido. Né? E como é que você faz isso? Tem uma parte importante, e a gente está chamando esse programa até de DNA 1000, né? Porque tem que ser aquele mote interno que a turma comprei, né? Entendi e comprei. Porque, eu sempre falo, a gente complica, né? Porque esses 2 pontos que eu toquei, se a gente atender o cliente como gostaria de ser atendido, e se cuidar como se fosse nosso pai e nossa mãe, né? O pessoal ainda fala assim, mas e se eu não gosto do meu pai? Eu falo, mas a probabilidade é muito baixa, né? O pessoal sempre tem aquele que olha e fala assim, tudo bem, pensa no mas, filho, então. Pensa em alguém que você gosta, sabe assim? Então, mas é uma jornada, mas eu acho que é uma jornada extremamente importante. Né? Extremamente importante. Ainda mais no mundo que a gente está vivendo hoje muito polarizado, né? Eu acho que todo mundo precisa do acolhimento. Então, a palavra para mim hoje... Essa é uma palavra fantástica. Fantástica. Ainda mais no business de vocês. A gente já falou, né?
que as pessoas normalmente chegam com uma situação com um ente querido, uma situação com o pai, com a mãe, com o marido, com o filho, né? Então chegam com esse estresse. Então esse acolhimento realmente deve ser um negócio... E o desafio é... Porque assim, se o cara está no atendimento, se a pessoa está no atendimento, ou a pessoa que está no hospital, eu estou no atendimento. Como é que você traz a empresa inteira? Aquele que está processando a baixa de um boleto, entender que aquilo é atendimento a cliente, se ele não fizer direito... Vai dar problema em algum lugar. Porque aquilo pode dar inadimplência, não baixou, o cliente vai ser bloqueado, não vai ser atendido. Então, se você não está simplesmente processando o boleto. Né? Ou quando você está agendando alguma coisa e o cliente fala assim, dá para antecipar, não é simplesmente cumprir a legislação e olhar, peraí, o que ele está querendo para antecipar? Então, esse é o desafio. Esse é o desafio. Mas muito, muito, muito legal saber que vocês estão assim, tão conectados com isso. E com esses exemplos fantásticos de colocar o paciente no centro, o cliente no centro. E eu acho que é isso que vai fazer com que as marcas elas cresçam, se tornem perenes, que conquistem cada vez mais embaixadores, tanto clientes quanto os colaboradores. O exemplo que você deu da colaboradora no ponto de ônibus, que ouviu, isso é pura identificação do colaborador com a marca. Isso aí. Né? Tipo, não importa qual área é a minha empresa. Né? O orgulho de trabalhar naquela empresa, isso é um negócio fantástico. Edivaldo, para variar, o tempo voa, mas eu queria ainda tocar um último assunto com você. É verdade. Voa. A gente vai falando aqui e o tempo vai voando. Eu queria falar um pouco de outro assunto que também eu escuto muito a liderança das empresas falarem, que é a questão da diversidade dentro das empresas. Como é que a Amil trata essa questão da diversidade do ponto de vista dos colaboradores? Eu tenho escutado, por exemplo, coisas do tipo, puxa, temos que ser uma empresa diversa em termos de raça, em termos de pessoas com algum tipo de deficiência, questão de gênero. Mas eu também escuto muito que a empresa precisa se preparar para isso, né? Porque os colaboradores que estão na empresa nem sempre sabem lidar com isso. E a gente recebeu aqui no Experiências Extraordinárias a Bela Savagé. A Bela, ela tem uma deficiência e ela deu uma lição de vida para nós aqui. Né? Uma jovem de 20 anos, né, com uma capacidade de comunicação impressionante, apesar da dificuldade de falar. Ela tem uma capacidade de comunicação impressionante e ela trouxe vários insights para nós, assim, para mim, para todo mundo que assistiu. E ela trouxe esse insight. Ela falou, puxa, as empresas precisam entender que para acolher a diversidade precisa haver uma preparação para isso. Como é que vocês fazem isso lá na Amil e como é que é isso no teu ponto de vista? Então, assim, eu concordo super. Tanto é que sempre quando a gente conversa sobre isso, lá na empresa o tema é inclusão e diversidade. Inclusão e diversidade. Porque como é que você inclui também? Né? Porque muitas vezes a gente fala só da diversidade, não é só trazer. Não, tem que... Porque se você traz e não prepara, as pessoas vão embora. E é uma jornada. Né? Eu acho que tem vários estágios de empresa. Né? Eu acho que fazer o benchmark e saber que todo mundo precisa aprender é importante. Mas também saber que precisa pôr dinheiro e que é intencional. As ações têm que ser intencional. Porque, primeiro, a gente esquece, muitas vezes, a empresa é feita de pessoas, portanto, reflete a sociedade. Então, a gente traz para dentro das empresas os nossos preconceitos e os vieses inconscientes, que todos nós temos. Sim. Então, não adianta assim, eu não sou. Não adianta. Né? Tem uma pesquisa que está no UOL que você olha assim... Eu lembro que tem 2 perguntas, né? Tem várias perguntas, mas 2 que me chamaram a atenção. Você acha que o Brasil é um país preconceituoso? Sim, 97%. Você é preconceituoso? Não. Ué, então é preconceito do outro, né? Então, assim, você não tem, né? Então, assim, tá lá. Né? E a gente foi educado assim. Né? E quando você olha na televisão, ainda tá muito lá. Você tem aquela batida, né? Eu falo para as pessoas, falei assim... Nesse aprendizado, que todos nós temos que aprender, também não vale sempre ficar cancelando. Assume a boa intenção antes de cancelar alguém. Eu falei, por exemplo, eu tenho 54 anos. A minha geração
nenhuma marchinha de carnaval pode cantar mais, né? Eu falei, olha que o exemplo da... E é verdade, né? Todas são incorretas hoje, né? Então, assim, eu falei assim, então, peraí, olha, tem uma jornada de aprendizado que quem tá nesse capítulo, eu acho que ali é importante. É um bom ponto. Então, o que a gente tem feito na empresa? A gente começou lá em 2018, né? E aqui eu tô falando tanto da Mil, mas tô falando da UHG, porque é um programa corporativo. Então, em 2018, criou-se uma área de inclusão e diversidade, trouxe uma gerente, e a gente tratou como planejamento. Né? Então, teve um planejamento que o primeiro capítulo dele era o letramento da liderança, para explicar para a liderança o que é isso. Né? Tipo assim. E depois, a gente teve treinamento de viés inconsciente, sim, porque a gente acredita que assim, você só resolve um problema se você assume que você tem um problema. Né? Porque a gente ficou, no caso do racismo, por exemplo, a gente ficou muito tempo... Não, a gente é multicultural, a gente não tem esse problema. A gente refutou o problema. Então, nunca resolveu. Então, acho que primeiro, temos um problema, vamos aqui. Sabendo que não significa que o fato da gente colocar lá vai resolver o problema. Mas a gente está, olha, assim, na ótica da boa intenção, e a gente tem muito isso na nossa cultura, né? Um dos princípios da cultura é assumir a intenção positiva. Positivo. Então, olha só, vamos aqui dar o letramento para a liderança, porque a gente vai passar para todo mundo. Depois, vamos criar aqui os grupos de diálogo. Né? Então, a gente tem um grupo de diálogo de raça, de etarismo, de gênero, de pessoas com deficiência, de religião e LGBT+. Né? Porque eu aprendi também que falar LGBT+, você já incorpora toda a atualização que tem tido. Então, tem mais ou menos aí 400 funcionários nesses grupos de diálogo. E por que é importante o grupo de diálogo? Porque é mais do que bom senso. Muitas vezes a gente acha, vou fazer isso daqui. Então, assim, é importante que o grupo de diálogo te diga, olha, assim, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, isso que vocês fizeram tá bom, não tá bom. Então, assim, tem ainda mais para a gente, que é uma empresa de 36 mil pessoas, tem esse feedback. Né? E eu falo muito para tudo, eu falo assim, olha só, a gente teve a coragem de começar e a coragem de tocar no tema. A gente vai errar. Então, assim, não cancela a gente, ajuda a gente. Né? Olha, tem esse capítulo aqui, porque se cancelar, e para mim, assim, é construir pontes. Né? Como é que se constrói pontes não muros, né? A isso. E eu falo do grupo de diálogo. Quando eu trabalhava no banco, num dos bancos que eu trabalhei, a gente também fazia isso. Né? Porque a gente sempre acreditou que é um jeito de melhorar a sociedade. Nem era tanto o tema que estava tanto em referência como está hoje. E nos grupos de diálogo, a pessoa chegou para a gente, era um cadeirante. E ele falou assim, olha só, sempre quando eu vou pegar café, tem a máquina lá. E sempre vem alguém e pega o café para mim e me dá o café. A pessoa se sente super bem, que me ajudou, e eu agradeço, porque a pessoa foi na melhor das boas intenções, mas aquilo me incomoda, porque eu não me sinto capaz de pegar um café. Se vocês baixarem a máquina um palmo, eu vou pegar o café e eu vou ficar feliz. Então, assim, olha só, gente, como é importante. Né? Assim, na nossa cabeça não era um problema, né? Para quem olhava aquilo e para a pessoa que ajudava. Para a pessoa que estava, é um problema. Ela queria autonomia, ela queria... Então, assim, vamos escutar. Então, a gente criou o grupo de diálogo, depois a gente foi evoluindo para os processos. Então, a gente tirou requisito de primeira faculdade só de primeira linha, porque não adianta você falar que você tem um programa, ainda mais nesse país, e falar que você só aceita a faculdade de primeira linha. Você já excluiu na entrada. Depois a gente também chamou especialistas, né, essas consultorias que têm específica de diversidade, até para trazer a diversidade para o processo de seleção, para responder aquela pergunta. Eu não acho, não tem. Né? E agora, nesse momento, a gente está com 2 capítulos importantes. A gente aprovou lá 100 vagas para pessoas com deficiências, que a gente tem alguém olhando para a gente ser intencional, porque a gente fez um piloto ano retrasado. Olha só, vamos pegar 20 vagas e tem que suprir essas 20 vagas só com diversidade. Daí a gente tem um período, das 20, preenchemos 29. A gente falou, tá vendo? Dá para fazer, então agora vamos aumentar o escopo. E a gente lançou agora um programa também para fazer um piloto intencional de estagiários negros. É intencional para esse capítulo, para a gente olhar. Mas é um capítulo que a gente aprendeu que ele tem que ser intencional e você vai ser elogiado e vai ser criticado para qualquer iniciativa. Né? E a gente, tudo bem, vamos continuar, vamos seguir. Vamos tratar isso, olhar as críticas, né? E aprender com elas.
E os elogios também, né? Aprender com eles. Porque tá na sociedade. Né? A gente tava agora, eu tava ontem... É como você falou, tá tudo muito polarizado, né? Tá tudo muito... Então, mas a B3, né? não sei se você viu, a B3 soltou uma legislação de diversidade em conselho. E daí, assim, ela colocou lá, né? Explique ou demonstre, né? Assim, olha, você explica porque você não tem ou demonstra o que você tem. Uhum. Daí, assim, eu tava olhando os números, né? E é uma consulta pública, né? Uma audiência pública. Uhum. Eles receberam 200, mas os números grandes números, mais ou menos 250 reações, né? 60 elogios e o resto críticas, e das críticas 120 impublicáveis, né? De pesadíssimas com relação ao tema. Isso demonstra que o tema não é fácil, não é simples, mas o que eu falo para as pessoas, assim, no caso do racismo, não é branco contra negro, é racista contra antirracista. No caso dos preconceituosos, não é um ou outro, são os preconceituosos contra os não preconceituosos. Como é que a gente cria a ponte e cria aliado e vai evoluindo, né? O que eu acho que não dá mais, que também é difícil, é o que minha mãe me ensinou quando eu era pequena, né? Quem cala consente, né? Então não dá para se calar, a gente tem que ser intencional. Isso traz risco? Traz risco. A gente também tem que respeitar quem não quer entrar no assunto, né? Também não adianta forçar todo mundo. Eu acho que tem que ser um movimento de convencimento, que a pessoa entenda o valor daquilo, porque no final eu digo para as pessoas, né? Meu sonho é que em algum momento as pessoas sejam valorizadas simplesmente pela diversidade de ideias. Eu não vou ver isso enquanto eu estou vivo, mas o sonho está lá e eu acho que todo mundo pode contribuir para isso, porque isso gera uma sociedade mais igual, e uma sociedade mais igual gera mais oportunidades, porque esse é o nome do jogo, e tem menos violência, e todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha. Meu amigo, valeu. Muito obrigado mais uma você, vez. Viu? Muito bom estar aqui. Vindo. Super prazer. Enorme estar aqui numa sexta-feira, 7h pouco da noite. Muito obrigado mesmo. Obrigado, uma honra ter você aqui. Super prazer. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Muito orgulho de estar aqui, de poder contribuir um pouquinho com esse algo que você faz que é muito maior. Parabéns. Imagina, prazer ter você aqui. Pessoal, mais um super episódio de Experiências Extraordinárias, cheio de lições de um CEO que eu admiro demais por tudo isso que a gente ouviu aqui, que vem fazendo uma transformação gigantesca em várias áreas da Amil. Então eu espero que tenha sido tão proveitoso para vocês quanto foi para mim. E fiquem com a gente, acompanhem os nossos episódios, ajuda a gente a divulgar esse episódio, porque o objetivo do Experiências Extraordinárias é justamente trazer pessoas como o Edivaldo, com uma bagagem gigantesca, que vem aqui de peito aberto compartilhar com a gente, para que a gente possa aprender, para que a gente possa ter insights, para que a gente possa ter dicas valiosas. Então ajuda a gente a compartilhar esse vídeo, que é muito importante para nós. Tá certo? Obrigado, até o próximo episódio e fiquem bem.